culto também ouvem, tá? É por isso que eu vou repetir para poder fazer, não ficar essa pausa que é chato. Abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 3, versículo do 3 ao 7. O tema dessa noite da mensagem é a renovação do Espírito Santo. Diz o texto: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos ou tolos, desobedientes, extraviados, que poderia ser traduzido como desgarrados ou errantes, servindo ou escravizados por várias concupiscências, que é desejo por coisas proibidas, e deleites, que é prazeres por coisas pecaminosas, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Que vida era essa, hein? Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você percebe no texto, quando fala de salvação, sempre se refere a Deus. A salvação vem de Deus, né? Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Obrigado, ocupe o seu assento, sempre exaltando o nome do Deus que você serve. O estado de ser de todos os seres humanos, antes da sua fé em Jesus, é catastrófico. É uma situação tão deplorável, que não tem cura, não tem como remediar, não há como melhorar, ou até mesmo fazer uma reforma, de tão destruído que é. A única saída é ser feita uma nova criatura em Cristo. Afinal, o Senhor Jesus é especialista em fazer tudo novo. Por isso que em Apocalipse 21:5 diz: e eis que faço nova todas as coisas. O versículo 3, eu vou usar esse versículo como ainda, dentro de uma introdução, como pano de fundo desta mensagem. Esse versículo 3 fala de como era a nossa vida, como estava o nosso estado de ser, as características, o nosso caráter, como estava a nossa mente, nosso coração. E você vê que esse versículo 3 aqui nos mostra a forma lamentável que o ser humano, sem exceção, todos antes de Cristo, se encontra nesse estado, e não escapa ninguém. E o texto diz o quê? Porque também nós éramos no outro tempo, antes de Cristo, né? Então, primeiro ponto, não podemos trazer para o nosso presente os costumes de quem éramos antes de Cristo. Nós não podemos trazer, por exemplo, antigamente a pessoa tinha o costume de mentir. Você não pode trazer esse costume agora para você vivendo em Cristo. Você não pode trazer esse costume para a sua vida nesse dado momento presente. Você tinha um costume de trapacear as pessoas. Então, costumes como esse, e dentre tudo aquilo que é pecado, nós não podemos trazer agora para essa nova vida que estamos em Cristo. Esta pequena lista que Paulo aqui traça, mostra o estado, primeiro, da nossa mente, porque ele fala que nós éramos insensatos. O que é insensato? Uma pessoa louca, que não tem entendimento das coisas espirituais. Como estava ainda a nossa vida, o estado do nosso coração era de dureza, porque desobediência é alguém de duro coração que não inclina a sua cerviz e não se submete à autoridade nenhuma, muito menos a de Deus. E de forma geral, a nossa vida estávamos extraviados, que significa sem propósito de vida, sem destino. E aqui sem destino, o destino era a perdição, não havia um destino
de vida salvífica, não havia um propósito de vida espiritual. Que vida horrível, hein? Que mais? Ainda éramos escravizados nos próprios prazeres pecaminosos. Irmão, nós tínhamos prazer e alegria em viver uma vida pecaminosa. Diferente agora na sua vida nova, aquele que está em Cristo, o cristão, quando ele peca, ele se entristece. Ele sente uma tristeza. Por quê? Porque o Espírito Santo se entristece, o Espírito habita em nós. E aí a gente sabe que quando falha, vem aquele gelo no coração, e você fala, puxa, não deveria ter feito isso. Quando isso ainda acontece com você, é um bom sinal, que o Espírito ainda está trabalhando na sua vida, no seu coração. Mas aqui está falando de alguém que não está nem aí, está pecando desenfreadamente, e ele tem prazer em pecar. Ele tem prazer em fazer aquilo que é desagradável a Deus e não está nem aí. Se Deus está vendo, se alguém está vendo, ele bebe, ele fuma, ele cheira, ele se droga, ele faz tudo e mais um pouco, e ele tem prazer nisso, ele adultera, ele fornica, e não está nem aí, ele tem prazer, isso é a alegria dele. Veja que situação horrível, não? E ainda mais, olha só o que o texto diz. Eu preciso descrever isso para você entender a renovação. Não tem como dimensionar o tamanho da renovação que Deus faz na nossa vida sem dimensionar o estado que estávamos. Então primeiro eu tenho que mostrar o estado lamentável que estávamos e depois ver o jeito que Deus está nos deixando. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que mais que diz no versículo 3. Nós vivíamos na malícia e inveja. Irmão, malícia é alguém que trabalha com a maldade. Ele engana sabendo que está enganando. É coisa deliberada, é intencional. A pessoa está enganando o outro, passando o outro para trás e está fazendo isso intencionalmente. Isso era nós. Outra coisa, invejosos. Irmão, nós éramos invejosos. E o que é inveja? A inveja é uma das coisas mais terríveis que existe nessa vida. É uma coisa que eu tenho um nojo tão profundo da inveja que eu não suporto isso. A inveja é algo terrível. Por causa da inveja, um homem chamado Caim matou o seu irmão chamado Abel. Por causa da inveja, irmãos traíram José e jogaram ele numa cova. Você sabia que por causa da inveja, os religiosos entregaram Jesus nas mãos dos romanos para ser julgado? Tudo isso por causa da inveja. E a inveja tem aquela questão que eu já disse aqui. Tem aquela que vai de baixo para cima. Qual que é de baixo para cima? É aquela que as duas pessoas estavam no mesmo nível de vida. De repente uma despontou. A vida da outra fluiu, aconteceu profissionalmente, familiarmente. Aí a pessoa que ficou para trás começa a invejar. Pera lá, eu estava junto com ele, agora está prosperando mais que eu? Nasceu a inveja. Agora a inveja de cima para baixo. É aquela que aconteceu com Saul e Davi. Porque, veja, Saul era rei, ele estava na maior posição ali da nação de Israel, e Davi quem que era? Um soldadinho, irmão. E agora o texto diz o quê? Que Saul ficou, quando Davi recebe o prestígio, porque as mulheres cantavam, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Ele falou, pera lá, está roubando meu prestígio? A inveja entrou no coração. É quando uma pessoa ouve a outra sendo elogiada e não gosta disso, porque é inveja. A inveja, escute, não é simplesmente quando uma pessoa quer o que a outra tem. A inveja é quando uma pessoa tem raiva do que a outra tem. Ela sente raiva e ódio porque ela não tem e a pessoa está tendo. Trazendo para o contexto de hoje, aqui, congregacional, eu estou falando agora, para o contexto congregacional. Uma pessoa tem oportunidade, a outra não tem. Ah, mas essa posição é minha. Vocês estão tão reflexivos hoje. Aleluia. Então, a inveja é uma questão. Aí a pessoa começa a olhar e fala, mas pera lá, por que ele é feliz e a minha vida não é tão assim? A inveja é terrível. E não adianta você pensar que era bonzinho, porque esse era o teu estado, esse era o meu estado. E aqui é uma pequena lista que Paulo está colocando, tá? É uma pequenininha lista. E olha só o que a Bíblia diz. Nós éramos pessoas detestáveis, pessoas insuportáveis. E ainda odiava as pessoas e as pessoas nos odiavam, ou seja, se devoravam uns aos outros.
Só que agora começa a aliviar. Veja aí o versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Esta palavra apareceu, epifaino, no grego, que significa, olha só, trazer à luz, tornar-se visível, tornar claramente conhecido, revelar-se. Jesus é a autorrevelação visível de Deus. Então Jesus é Deus, tomou a forma humana para quê? Para auto se revelar. É Deus revelando o próprio Deus. Então é Ele que apareceu. Jesus desceu aqui na terra para quê? Para revelar Deus e o caráter de Deus. Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Quando eu falo encarnado, é Deus tomando a forma humana, em carne, né? Então vamos lá, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo encarnado, é o amanhecer de um novo dia, uma nova vida para nós. O verso 3, que nós acabamos de fazer um breve comentário, pinta, escute isso, a imagem de um povo morto espiritualmente, destruído moralmente e vivendo em trevas. Mas a grandiosa luz que a Cristo apareceu, dissipando toda a escuridão. Imagine um povo em trevas e agora aquela luz raiando, bradando. Ele apareceu como uma grande luz e nos tirou dessa região da escravidão e da morte. É por isso que está escrito em Efésios 5,14, pelo que diz as Escrituras, a Bíblia diz: desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta-te e resplandece, Isaías 61, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vai descendo sobre ti, vai brilhando sobre ti. A benignidade e o amor de Deus são vistos na entrega do Filho amado, que é Cristo, a maior oferta de todas, porque em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira imensurável, inexplicável, incompreensível, é um amor que não tem medidas, um amor incondicional. Graças a Deus que Deus não colocou condição para nos amar. Por quê? Porque no estado em que nós estávamos, meu amado, nós éramos inimigos de Deus. E eu quero ler esse texto aqui, veja só que tremendo. Deus não esperou eu melhorar de vida, até porque sozinho era impossível, para Ele me amar. Ele não me deu condição: me faça isso que eu vou passar a te amar. Não, eu era um miserável, asqueroso, nojento pecador. Aí em Romanos 5,8, o que ele faz comigo e com você, meus queridos irmãos? Olha só, 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só agora o versículo de número 10. Porque se nós, sendo inimigos, escute, Jesus morreu pelos seus inimigos, que éramos eu e você. Nós, os nossos pecados, colocava inimizade entre Deus, e aí Deus pegou, nos amou. Essa é a benignidade. Deus amou os seus inimigos. Aleluia. O Senhor se entregou pelos seus próprios inimigos. Que amor é esse? Agora veja, porque sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, e pela morte de seu Filho, muito mais, olha só, estando já reconciliados, seremos salvos pela a sua vida. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha só o que Paulo está dizendo, isso aqui é fantástico. Ele está dizendo que quando nós éramos inimigos, Deus deu tudo por nós. Alguém diz assim: o melhor de Deus está por vir. Está errado, o melhor de Deus já veio há muito tempo. Quem que é o melhor de Deus? Jesus. Não existe nada maior e melhor que Cristo. Ou existe? Não existe. Jesus é a maior dádiva, é o maior presente, é a maior bênção que a humanidade poderia receber. Agora olha o que o texto está me ensinando, que esse Jesus maravilhoso, Ele se entrega, Deus o Pai o entrega o seu Filho amado, detalhe,
Nós, sendo inimigos, Deus deu o melhor, o maior que tinha para nós. Agora, o que Paulo vai dizer em Romanos 8,32, ele diz o que aqui? Ele fala assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como ele não nos dará também com ele as demais coisas? Olha o que a Bíblia está dizendo: se quando eu era o inimigo, Deus ele me deu o melhor que podia, e agora que eu sou filho de Deus? E agora que eu glorifico a Deus, que eu sirvo a Deus, o texto está dizendo: se quando eu era inimigo, Ele já me deu tanto, o que Ele não pode fazer por mim agora que eu sou filho? E aí tem gente numa noite como essa aqui e desmerece a grandeza do Deus que serve. Você acha que Deus será capaz de deixar você morrer nessa luta que você está passando? Você acha que esse Deus, quando você era inimigo, te deu o melhor? Você acha que Deus vai deixar você perecer nessa vida? Porque se você e eu serem inimigos, Ele deu o maior, o que é as outras coisas? O que é para Deus nos livrar de uma provação? E aí onde entra esse cântico de Romanos, o cântico que nós chamamos da vitória, ele fala: quem vai nos separar do amor de Deus? Aí ele começa a dizer a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, o perigo, a espada. E aí ele está dito que nós somos entregues à morte todos os dias pelo amor do Senhor. Mas aí vem aquilo que enche a nossa alma e diz: mas em todas essas coisas, diante de todas essas provações, essas lutas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aí ele continua dizendo o quê? Porque estou certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem o que você está passando agora, nem o que pode vir, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse Deus que te amou e deu tudo por mim e por você quando éramos inimigos, agora que você é filho, Ele vai cuidar de você. Ele vai te sustentar, Ele vai te proteger, Ele vai te livrar, para quê? Para você chegar em segurança ao destino final, que é o céu eterno de glória. Deus vai prover, vai preparar tudo que você precisa para chegar intacto diante da presença do Pai. Será que vocês estão dimensionando isso que vocês estão ouvindo? Não esquece isso, pelo amor de Deus. Não diminua o amor de Deus por você. Porque se você e eu serem inimigos, Ele deu tudo que tinha. Aí Paulo fala: como Ele não nos dará as outras coisas? Se o maior Ele já deu quando era inimigo, agora que eu sou filho, muito mais Ele vai fazer. Muito mais no sentido de que Ele não vai deixar eu perecer, Ele não vai deixar, porque quando eu era inimigo, Ele tinha tudo para dizer: agora você se lasca. Ele tinha tudo para fazer isso, mas Ele me amou. Agora você sendo filho, você acha que você vai morrer nessa depressão? Você acha que você vai ser vencido por essa ansiedade? Você acha que esse aperto financeiro vai demolir a tua fé? Nada vai poder te tirar dos braços. Só quem crê nesse grande amor, nessa benignidade desse Deus maravilhoso. Deus seja louvado. Agora o verso 5 ele diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Aqui está falando da salvação. Obras de justiça, esse texto aqui, irmão, fica claro que não temos nenhum mérito na salvação. Até porque não foi nós que escolhemos ao Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Não é nós, o João fala isso em 1 João 4,19, fala assim: nós só amamos ao Senhor porque primeiro o Senhor nos amou. Então a salvação não é uma iniciativa humana, nunca pode ser. A salvação é uma iniciativa e uma obra total desse Deus Todo-Poderoso. Então a salvação não é um plano de baixo para cima, é de cima para baixo. É por isso que o véu ele se rasgou de alto a baixo, porque a salvação vem de Deus e nós só recebemos ela pela fé. A salvação é um presente que Deus deu para o seu povo. Então, veja, se eu não sou salvo pelas obras de justiça que eu faço, meu Deus, aqui vai começar, esse estudo vai tomar uma proporção muito linda, de mencionar o que Deus fez por nós. Então, se é pela graça, então toda a honra, glória e louvor tem que ser dada a Jesus.
nós não temos mérito nenhum na salvação. Eu sou abençoado porque eu sou um homem de oração. Eu sou abençoado porque eu jejuo. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Nada que eu e você fizemos nos levou a estar onde estamos. Tudo é por causa de Jesus. Nunca tire os méritos que só pertencem ao Senhor. Nunca faça uma coisa, nunca roube a glória que somente é de Deus. Sabe por que você e eu estamos aqui nessa noite? Por causa de Jesus. Sabe por que a tua casa está de pé? Por causa de Jesus. Sabe por que Deus vai alcançar aquele que você ora? Por causa de Jesus. É espantoso saber o que éramos e o valor do que fazíamos antes da conversão a Deus. Eu vou repetir essa sentença enquanto o meu sonoplasta coloca Isaías 64:6. É espantoso saber o que éramos e o valor do que fazíamos antes da conversão. Esse texto aqui é simplesmente espantoso. Veja, mas todos nós somos como imundo. Escute, ninguém escapa. Antes de Cristo é assim: todos os seres humanos são imundos. E todas as nossas justiças é o quê? Como trapo da imundícia. Pegue isso aqui. Observe isso aqui. O que nós sentimos ao ver um local cheio de vômito e fezes? O que você sente? Muito nojo, não é só nojo. Quando você vê um lugar todo enlameado, vômito, sujeira e fezes, imagine o cheiro desse ambiente. Você sente o quê? Nojo. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Assim éramos vistos no mundo espiritual. Eu e você era como estivesse nesse estado, cheio de vômito do pecado e de fezes do pecado. Essa era a nossa situação. Nós éramos imundos. E agora, olha só, e o melhor das nossas obras, eu não estou falando a pior, o melhor das nossas obras era como um pedaço de pano velho, porque trapo pedaço de pano velho, usado, sabe como naquela época? Como absorvente da mulher. Esse trapo de imundícia é absorvente da época. Agora, para que serve, irmão, um pano sujo de menstruação? Eu estou falando essa palavra para você ficar chocado mesmo. Para que serve? Essa era a melhor das nossas obras. Eu não estou falando a pior. O melhor das nossas obras é como esse trapo de imundícia, que não servia absolutamente para nada. Meu Deus. Ou seja, o nosso melhor era como pano podre, fédido, que realmente não serve, não tem utilidade para absolutamente nada. Não presta para nada, 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 nada. Agora, olha só, imundos, as nossas melhores obras como trapo de imundícia. Mas aí vem o versículo 5 e diz: aleluia, que pela sua misericórdia, oh meu Deus do céu, diz o texto, então não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Coloca aí Tito 3:5, fica atento aí, por favor. E agora veja, pela misericórdia, a palavra misericórdia é eleos, que significa compaixão, pena, misericórdia. É a emoção que surge quando alguém vê a aflição de outra pessoa. Você já viu uma pessoa em uma situação calamitosa? O que você sente? Pena. Você fala, eu queria tanto ajudar. Você queria estender a sua mão para amenizar a dor daquele ser humano, porque ele está num estado deplorável. Aí você sente a dor. A compaixão é quando você sente a dor do outro. Você se coloca como se você estivesse no lugar dele. Então Deus em Cristo, Ele nos viu nesse estado, e Ele teve compaixão, Ele se colocou literalmente no nosso lugar, meu Deus do céu. Agora ouça, o quadro descrito aqui é muito comovente.
Imagine, espiritualmente falando, alguém mendigando, esfomeado, sem ter um lar para morar, com roupas rasgadas, velhas e sujas de sangue com fezes, viciado em drogas, bebidas, com AIDS, tuberculose, pneumonia e câncer terminal, couro e osso, cadavérico, e ainda cheio de chagas por todo o corpo. Sabe aquele corpo cheio de pus? Meu Deus. E ainda, e prestes a cair no abismo sem fim. Sabe de quem eu estou falando? Assim estávamos nós, espiritualmente. Quando Deus olhava nós, na nossa condição de pecado, e hoje quem continua ainda, Deus olha do céu e vê. Eu estou trazendo a imagem para você entender. Deus olha como uma pessoa nesse estado, uma roupa toda cheia, me perdoa, cheia de cocô, uma roupa, isso está escrito em Judas que eu estou falando, tá? Excrementos, uma palavra mais bonita, né? Cheia de excrementos, corpo sangrando de ferida de chaga, aqueles pus saindo, uma roupa fedida, toda rasgada, a pessoa com aquele cabelo cheio de piolho, todo sujo, há tempos que não toma um precioso banho, viciado, com os olhos todo ramelado, vazando o seu ouvido de sujeira, e ele, naquele estado ali, esse era eu e você. No mundo espiritual, aqui o texto é como se fosse essa situação. Aí Deus olhou para nós, Deus olhou para mim e para você nesse estado, e Ele teve o quê? Ele teve misericórdia, porque misericórdia é ver o miserável nesse estado, e pegar ele, colocar dentro do coração, e amá-lo. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. O que Jesus fez conosco quando nos viu nessa situação, Ele estendeu a sua graça e nos salvou. Ele revelou a sua própria vida, que é a verdade. Jesus é a verdade, nos libertou. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque é conhecendo a verdade, que é Cristo, que ela vos libertará. O que Ele fez conosco? Pelas suas pisaduras Ele nos sarou de todas as chagas. Isaías 53, 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as dores, as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarado de todas as chagas, sarado dos traumas do passado, sarado das mazelas do pecado. Pelo seu sacrifício, nós que estávamos um maltrapilho, Ele colocou veste de salvação. Isaías 61:10, e Ele nos vestiu com veste de salvação. E pela sua ressurreição, Ele garantiu a nossa vida eterna. Diante desta imensurável misericórdia, o que nos resta fazer? Diante desse quadro que eu e você estávamos, éramos imundos, as nossas obras como trapo de imundícia, o nosso quadro era totalmente irreversível, estávamos imulambento, desgraçado. E aí Ele pega e faz o quê? Ele faz toda essa obra, Ele liberta, Ele cura, Ele veste. E aí o que sobra para nós diante de tamanha misericórdia? Lucas 17, 13 ao 16. Quando um leproso clamou: tem misericórdia, Jesus curou aquele homem. E sabe o que aquele homem fez? Ele voltou. Primeiro, dando glória a Deus. Segundo, prostrou o seu rosto em terra e adorou. Terceiro, deu graças a Deus. Aleluia. Sabe por que tem gente que não sente uma palavra como essa que eu estou falando? Porque acha que não era um pecador desse.
Porque ele acha porque ele não era viciado, que ele não era drogado. Escute o que eu estou falando. Todos nós, todos, sem exceção, eu estou traçando a imagem pouca ainda do que éramos nós. Agora você entende por que a Bíblia diz: quem muito é perdoado, muito ama? Sabe por que o nível de amor que as pessoas têm por Deus é baixa? Porque ela acha que ele não era um total pecador. Ele acha porque ele não ia numa danceteria, numa rave, que ele não cheirava uma farinha, queimava uma pedra. Eu só contava uma mentirinha, eu era um idólatra, mas era um religioso. Ele acha que ele não era isso. Você era essa porcaria de gente aqui. Você é esse esgoto de gente. Você e eu éramos esse lixo humano de gente. E agora sabe o que sobra para nós? Dá glória a Deus. Veja quem você era e veja o que você é hoje. Quando alguém reconhece o que Jesus fez por ele, sabe o que ele faz? Ele glorifica. Ele se prostra diante do Senhor. E todos os dias da sua vida, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo meu nome está escrito no livro da vida. Eu te agradeço por ter me resgatado. Meu Deus. No verso 5, a parte B, o texto diz: e ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Salvou, escute. A salvação é o maior milagre. Repete isso comigo. A salvação é o maior do milagre. Melhor dos milagres. É o maior de todos os milagres. A Bíblia diz em Mateus capítulo 19, versículo 25 e 26, Pedro falou: então quem pode ser salvo? Quem pode se salvar? Jesus falou: isso é impossível para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O homem por si só estava perdido e era impossível ele ser salvo. Só que agora o Senhor, Ele nos salva. Somente Deus pode salvar. E o que eu acho interessante nesse texto é que as três pessoas da divindade estão envolvidas na salvação. Se você é um leitor atento aí, você vai perceber o quê? O Pai amou, o Pai foi benigno e amou. O Filho, que é Jesus, consumou a obra na cruz do Calvário, pagando o preço. E o Espírito Santo, por meio da palavra, opera a salvação. Então relembremos, isso aqui é só refrescar a memória dos irmãos, relembremos que o Senhor nos salva. Do que o Senhor nos salva? Primeiro, da escravidão do pecado. Está escrito em 1 João 3,8. Aquele que permanece na prática do pecado é do diabo, mas para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Nós estávamos numa jaula chamado pecado, escravizado pela carne. E agora vem Cristo, quebra aquele cadeado, quebra aquelas algemas e fala: você está livre, pode sair. Aleluia. Ele nos liberta. Primeiro, Ele nos salva da escravidão do pecado. Segundo, agora Ele nos salva do poder do pecado. Porque Ele não só, nós estávamos enjaulados, havia uma jaula que nós estávamos presos, Ele quebra aquela cadeado, quebra aquelas correntes, fala: você está solto. Só que agora, no que Ele fala? O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Romanos 6,12. Porque agora você não precisa mais se inclinar ao pecado e não precisa mais obedecer a ele. Porque antigamente você não fazia o que queria. Você queria fazer o bem e não fazia. E você não queria fazer o mal e acabava fazendo. Por quê? Porque o pecado dominava. Mas só que agora, além de quebrar a corrente, o cadeado, e me libertar dessa jaula, Ele falou: agora o pecado não tem mais poder sobre você. Aí o pecado fala para você: vai lá e fuma, vai lá e bebe, vai lá e prostitui-se, vai lá e faz o que é errado. Você fala: você não manda mais em mim. Eu fui salvo. Terceiro,
O Senhor nos salva, essa aqui eu acho não, essa é uma das mais lindas. Jesus nos salva da culpa do pecado. Irmão, não tem coisa mais dura nessa vida do que dormir com a consciência pesada. Não tem coisa mais horrível do que a pessoa viver. Escute, uma vez eu tive uma experiência, eu estava num voo. Isso aqui foi uma experiência para eu poder depois pregar. Eu tive uma experiência. Irmão, Deus me deu uma experiência, eu tremi, hein? E eu estava no avião, e de repente, foi tipo uma visão, não foi que eu dormi, foi tipo uma visão. E de repente, a hora que eu vi, e parecia que, sabe, tinha acontecido arrebatamento, e eu falei, meu Deus, eu fiquei. Deus me deu uma experiência, eu fiquei chocado, hein? Para mim poder pregar, passar essa experiência, por causa da consciência. Irmão, se ficar qualquer coisa na tua consciencinha, ainda estou fazendo isso aqui, não me libertei disso aqui. Irmão, não tem nada que pague uma consciência limpa. Você, escute, quer que eu diga uma coisa? Você pode morar num barraquinho de madeira, mas olha, simples de tudo, que não tem nem terra. Mas se você tem a sua consciência limpa, se você pode hoje voltar para a sua casa e dizer, eu estou em ordem, estou honrando a minha casa, como marido estou honrando minha esposa, como esposa estou honrando meu marido, como pai estou honrando meus filhos, como filho estou honrando meus pais, como funcionário estou honrando meu patrão, como patrão estou honrando meus funcionários. Sabe por que muita gente não tem mais força para adorar a Deus? A consciência está pesada. Mas só os que tiveram a libertação foram salvos da culpa do pecado. Ele deu 15 segundos para você adorar a presença. Ele nos liberta ainda mais da contaminação do pecado, porque em 1 João 1,7 diz, se andarmos na luz, como na luz o Senhor está, é 1,8, né? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Deus está tirando toda a mancha, Deus está tirando toda a mácula. E terceiro, esse aqui é o mais lindo, do que o Senhor nos salvou? Ainda da condenação eterna. Romanos 8,1 está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas militam segundo o Espírito. Aleluia. Só dá uma provocada no vizinho e diga, você está livre. Aleluia. Essa é a salvação do Senhor. Ande na liberdade em que Cristo te libertou. Eba, se aborreça, chama de calma sobre da nação. Ele nos salva pelo quê? Pela lavagem. Meu Deus, pela lavagem. Irmão, você lembra da figura que eu acabei de descrever aqui? Fédido, maltrapilho, drogado, com doença terminal. Você viu aqui? Agora, o que você faz quando você pega uma pessoa tão suja assim? Esta lavagem, o Senhor nos salva pela lavagem. Vamos ponto por ponto aqui. Ele pega e nos dá uma lavagem espiritual. Lavagem aqui é ato de banhar. O Espírito Santo usa a palavra para nos dar um banho espiritual. Diga glória a Deus por isso. Ele usa a palavra e nos dá um banhaço. Tira todo aquele carrapicho, aqueles piolhos, aqueles carrapatos, aquela sujeira impregnada que sai até aquele caldo preto. Toricama súria, cócia, meu concede, cocimaço. O Espírito Santo usa a palavra primeiro. Diga comigo 3 palavras. Primeiro, ele limpa, ele purifica, ele santifica. São 3 níveis aqui. O Espírito Santo usa a palavra. O primeiro nível
que é o mais superficial. O Espírito Santo usa a palavra para limpar, porque isso fala da higiene diária, que muda as nossas atitudes. Você vê, todos os dias você precisa fazer higiene pessoal, não precisa? Todos os dias, sem falta. Assim é com o estudo da palavra diário. É por isso que a pessoa que não ouve a ministração da palavra vive sujo nas suas atitudes. Porque em João 15:3, vocês estão limpos pela palavra. Eu quero ver você ficar uma semana sem lavar os olhos, sem escovar o dente, sem lavar a mão, sem tomar banho, fica. Agora tem gente que fica mais de semana sem ouvir uma pregação, sem meditar nas escrituras. Imagine como está a situação espiritual dessa pessoa. Uma vez por semana comer, não está bom. O dia que você ficar uma semana, só tomar um banho por semana, eu acredito que você pode comer uma vez só por semana a palavra de Deus. Agora vê... Eita, ficaram quietos. Agora, é para não comprometer, né, irmão, depois. Eu te entendo. Agora veja só. Jesus, ele nos limpa pela palavra. O Espírito Santo pega a palavra e vai nos limpando. Enquanto eu estou ouvindo essa palavra, o que Deus está fazendo comigo, com você? Está limpando. E aí, você vai sair daqui purificado as suas mãos. Limpa as suas mãos, as suas atitudes. Você vai começar a fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, porque a palavra está te limpando. A palavra, o Espírito Santo usa a palavra não só para limpar, mas ele usa para purificar. Efésios 5:26, dedicando-a através e purificando através da lavagem pela palavra. Então, veja, a purificação é o que? O Espírito Santo tira toda a mancha do coração e purifica as intenções do coração. Porque tem gente que fala uma coisa, mas faz outra. Por quê? Porque não basta só falar, ser limpo por fora, tem que ser limpo por dentro. Porque o que adianta Israel sair do Egito e o Egito continuar dentro do coração? Qualquer vento forte me deixa voltar para o Egito. Por que esses crentes meia boca, qualquer coisa já quer parar e quer voltar? Ainda não foi purificado. Aquele que foi liberto do Egito nunca mais vai querer voltar para ele. A palavra, ela limpa as nossas atitudes, mas purifica o nosso coração. Ele tira o Egito do nosso coração, ele tira o mundo do nosso coração. E o que mais? Ele nos santifica pela palavra. João 17:17, que significa o quê? Ele fala, Jesus fala, né? Santifica-os na palavra, tua palavra é verdade. Santificar significa nos fazer um instrumento exclusivo de Deus. Deus nos pega e fala, agora você está limpo, você está purificado e santificado. Para quê? Para você ser um instrumento meu na terra. Agora, coisa linda é você ver um crente espiritualmente falando, perfumado, alinhado, bem vestido, não tem um amasso na roupa de salvação dele. Porque o Espírito Santo deu um brilho nesta vida, nesta alma. Regeneração, a palavra, olha lá, oh meu Deus, nos salvou pela lavagem da regeneração. Regeneração significa novo nascimento, é renascimento. É passar por uma completa mudança no modo de vida, fazendo com que seja o que deveria ser em Cristo. De forma divina, o novo nascimento acontece no momento da lavagem, enquanto o Espírito Santo vai usando o pregador, como está fazendo comigo agora, me usando. Enquanto eu estou pregando, alguém que ainda não nasceu de novo, pode nascer de novo. O Espírito Santo, à medida que ele vai limpando, vai purificando, vai santificando pela palavra, nesse meio tempo aí, ele faz uma pessoa nascer de novo. E este renascimento espiritual é a porta de entrada para o primeiro amor. Meu Deus! Quem já ouviu falar do primeiro amor? Irmão, existem pessoas que estão aqui, desculpe não, é a palavra, né? Mas não quero ser indelicado com ninguém. Tem pessoas que ainda não viveram essa experiência de nascer de novo. Ele é um frequentador de culto, mas ainda o evangelho não entrou nele, não fez ele nascer de novo.
Porque é evidente as atitudes que ele tem de não estar em unidade com a igreja, de não participar de nada, de não se interar com nada. Você não nasceu de novo, ou se nasceu, retrocedeu. Porque quando a pessoa nasce de novo, o que acontece? Escute isso aqui. Quando a pessoa nasce de novo, a pessoa está vivendo o primeiro amor, o que acontece? Deus, de fato, passa a ser o maior amor desta pessoa. Tudo é Deus na vida dela. O coração dessa pessoa passa a estar inclinado às coisas celestiais. Esta pessoa não mede esforços para servir Jesus, congregar, fazer a obra. Quer ver que a pessoa está saindo do primeiro amor? Hoje é culto. Aí ele fala, estou meio cansado. Saiu do primeiro amor. Se para você vir num culto se torna pesado, significa que você não está mais no primeiro amor, está se apagando. A pessoa que está no primeiro amor fala, hoje tem faxina, ele está. Hoje tem ensaio, ela está. A pessoa que está no primeiro amor, quando ela tem que faltar de um culto, ela sente dor na alma. Pode perguntar para quem nasceu de novo aqui, quando tem que ficar fora de um culto, ele fala, nossa, parece uma eternidade. Fala, parece que é uma eternidade. Agora veja a pessoa que não está no primeiro amor. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4. Ele não sente nada, não há incômodo no coração dele. Por quê? Porque ele não está mais no primeiro amor. A pessoa que está no primeiro amor, está aqui. O homem de Deus que iniciou o trabalho aqui antigamente era barro puro, era ou não era? Como que as pessoas entravam no dia de chuva aqui? Sacolinha amarrada nos pés. Primeiro amor é alguém que pega 6 quilômetros da onde mora para ir na casa de Deus, 6 para ir, 6 para voltar e sem reclamar. Mas não tem dinheiro da passagem, e a pé mesmo. Um ano andando 12 quilômetros por dia. Isso quando eu não fazia esse trajeto 3 vezes. Teve dia que eu já cheguei a andar, irmão, vai dar o quê? 6, 12, 18 quilômetros, só para ir na casa de Deus. Eu me lembro uma fase, no meu trabalho secular, acordava cedo demais, dormia tarde, porque era obreiro, o culto acabava, até ser a última a sair. E aí o que acontece? Está aqui minha esposa, acordava 15 para as 4, 4:30 da manhã, dormindo meia-noite. E naquela época Joãozinho não dormia ainda. Tem um trauma até hoje disso. Vivia dormindo, às vezes passava do ponto do trem, dormia no ônibus, falou, meu Deus, tem que voltar tudo de novo, de tanto sono que tinha. O único dia que eu tinha para dormir, de fato, era domingo. O único dia que eu tinha para dormir estendido. Sabe o que você quer estender? Mas tinha escola dominical naquela época. Teve um dia, nunca mais eu me esquecer, estava eu, estava a Jaci, aquela ali é um patrimônio do ministério. Estava o presbítero, meu Deus, como que é o nome dele? Esqueci o nome do presbítero. Estava lá, nós estávamos, e tinha mais um, e tinha mais um, eu sei que estávamos em 4. Irmão, ninguém ia. Eu falei, meu Deus, mas o coração ardia. O coração queimava. O coração, não, mas tem que dormir, a semana vai começar. Quero saber que semana vai começar. Quem está vivendo o primeiro amor não mede esforços. Quem está no primeiro amor não coloca desculpa nas coisas. Está assim porque a casa, porque isso, porque aquilo. Pare com essas desculpas. Dificuldade todo mundo tem, problema todo mundo muitas vezes está entupido de problema. Já teve dia de eu chegar 15 para as 9 no culto, porque cheguei a falar para minha esposa, já ligava para ela, falava, vai na frente, porque hoje eu vou atrasar. Tomava muitas vezes aquele banho que saía do chuveiro suado. Escute, eu saí do chuveiro suado, de tão rápido, e como não tinha carro na época, ia correndo para chegar, chegava também suado na igreja, mas estava lá. Eu peço a Deus que tenha misericórdia, porque ninguém é melhor que ninguém, nem maior. Eu peço a Deus misericórdia para nunca sair do primeiro amor. Por que vocês estão tão quietos agora? Eu peço a misericórdia de Deus todos os dias para não perder a alegria de servir o meu Senhor. Não importa se é culto de terça, se é culto de quinta, se é culto de quarta, não importa se é o sábado precioso, não importa quem vai pregar, quem vai estar, o importante é que o meu Salvador está lá. Pastor, agora não dá, é a idade, é isso, é aquilo. Meu querido,
Põe a sua boca no pó, talvez assim haja uma esperança. Oh, candou plemenciande cova sobre comanai. Existem pessoas que já colocaram Deus em segundo plano há muito tempo e não reconhecem essa realidade. E estão auto se enganando, mas ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor. Porque Jesus falou para a igreja de Éfeso em Apocalipse: vocês trabalham, são dedicados, são esforçados, faz isso, faz aquilo, mas vocês esqueceram de uma coisa, me deixaram no segundo plano, perderam o primeiro amor, mas volta! Volta para Ele, volta para o primeiro amor. Antes que seja tirado o teu castiçal. Quando a gente vê que já não está mais vivendo aquele primeiro amor, as coisas tudo parece difícil. Alguém pede para você fazer alguma coisa em relação à casa de Deus, o seu ouvido já ouve, sabe? Já é que nem aquela pessoa, antes de ser obreiro, começa todo vapor. Derrama um olhinho na cabeça dele, já deixa de lado, já faz, eita meu Deus. Oh, querido Espírito Santo, traz a nova vida de Cristo em nós. Primeiro amor é o que Maria Madalena vivia, a que reconhecia que foi liberto de 7. Tinha gente aqui que tinha uma legião, mais do que ela. Aquela mulher era tão agradecida, e ali sabe o que aconteceu, e elas não sabiam, tinha outras Marias, né? E aí elas não sabiam, a pedra era grande. A pedra era, mas o que elas faziam? Foram lá. A pedra era, e elas não sabiam, elas falaram: nós não sabemos o que faremos. A preocupação era porque a pedra era, mas elas estão indo. Tem pedra grande, tem problema grande, tem impedimento, mas elas estão, mesmo sem saber se vai ser resolvido ou não, mas elas estão indo. E quando chegaram lá, cadê a pedra? Por causa do amor ele tira. Glória a Deus. Oh meu Deus do céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu sei o que muitos irmãos aqui que vivem o primeiro amor, eu sei o que é isso. Oh meu Deus, a primeira experiência que eu tive que ficar 15 dias afastado da igreja por causa do trabalho. 15 dias, aquilo foi uma eternidade. E ainda estava no meio de um povo, oh meu Deus, só o apelido, o Zé Pinguinha. É só para tá aí já bom, você vai entender. Trabalho, né? E ainda esse cara, e aí irmão? E aí irmão? Oh Jesus. Saía, voltava com o pé melado lá no alojamento. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí passa o dia. Oh irmão, eu lembro como se fosse agora que isso marcou minha vida. Eu voltei com tanta sede, até procurei ali, teve um dia vago, eu procurei a igreja longe, entrei até na Deus e Amor, fui lá e adorei, glória a Deus. Aí eu me lembro quando eu cheguei em casa, eu morava na época do lado de uma igreja, que não era dos crentes, eu não vou falar aqui, né, por questão de, enfim, e não era dos crentes, e estava cantando uma música, mas naquele louvor lá, falava Pai, Filho e Espírito Santo. Irmão, eu estava com tanta fome, com tanta sede, que eu comecei a chorar no meu quarto, porque dava para ouvir no meu quarto. E eu comecei a chorar com saudade do culto, com saudade da comunhão com os meus irmãos, com saudade de pegar na mão dos meus irmãos, de profetizar. Isso não tem coisa melhor. Isso é primeiro amor, gente. Outra coisa, renovação. Meu Deus. Renovação do Espírito Santo. A palavra renovação é o ato de renovar, fazer com que algo se torne novo e diferente, com a implicação de que passa a ser superior. Deus te fez uma pessoa melhor. O novo nascimento é um só ato. A pessoa tem uma mudança imediata e radical. O novo nascimento, quando isso acontece. Agora a renovação, ela é diária e constante.
2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, ou seja, do Filho de Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo cria nova vida e renova. Salmo 104:30 diz: envia o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. O Espírito Santo, ele faz fluir rios de água viva do nosso interior. João 7:37-39, no grande dia, último dia da festa, Jesus se pôs de pé e disse: quem tem sede, vem a mim beba, porque como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. É rio de água viva, é a presença do Espírito Santo, porque na presença do Espírito Santo não existe aridez e nem esterilidade espiritual. Nós temos que viver essa renovação diária, constante. O Espírito habita em você, o Espírito Santo habita em mim, aleluia. Não se acomode em viver uma vida opaca, uma vida árida. Não aceite viver uma vida rasa, uma vida fraca. Peça para o Espírito: renova-me, Espírito Santo. A minha oração aqui nesta noite é que Deus venha renovar. Tem gente aqui que há tempo é batizado já com o Espírito Santo, há tempo você não fala língua estranha, uma língua nova, de tão seco que você está. Se bater um espanador espiritual, dá poeira aí, meu filho. Era basura. Faz quanto tempo que você não se quebranta? Parece que só entra na igreja para cuidar da vida dos outros, ficar olhando o que a irmã está vestindo, o sapato que ela está usando, a situação que está a vida do outro. Pelo amor de Deus, seja renovado pelo Espírito Santo. Era conde cava sub de reclama naravácia. O Espírito Santo vai renovar pessoas hoje aqui. Ele vai sacudir essa poeira da sua vida. Ele vai te tocar como você, aleluia, aleluia. Ainda não viveu, você vai ter novas experiências. O rio de água viva vai começar a fluir aí. Vai começar a fluir, vai vir um novo vigor, vai vir uma nova força, vai vir um novo ânimo. Você vai levantar a tua cabeça, você vai olhar pelo ângulo da fé, você vai ver que a tua situação vai mudar sim, que Deus vai fazer a obra na tua casa assim. É renovo do Espírito Santo. Renovo, que abundantemente, veja, que abundantemente, versículo 6, que abundantemente Deus derramou sobre nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmão, a palavra derramou é quirel no grego, que significa dar amplamente, jorrar. Sabe aquele borbulhar de tão forte que vem a pressão, né? Que é despejar, que é livrar-se de impedimentos e derramar até transbordar. Fazer com que alguém tenha uma experiência de forma completa e seja totalmente preenchido. O Espírito Santo vai te dar essa experiência. Você vai ter uma experiência completa, plena. Hoje o Senhor vai tirar os impedimentos. Eu não sei quais as barreiras que tem se levantado, que está impedindo de fluir a presença do Espírito Santo na sua vida, mas Deus te trouxe aqui nesta noite de domingo para dizer para você: eu tiro esses impedimentos, eu te livro desse bloqueio da sua mente, porque Deus vai renovar a tua mente, Deus vai renovar teu coração, Deus vai renovar teu corpo, Deus vai renovar teu espírito, Deus vai renovar tua alma, Deus vai renovar o teu corpo. É noite de renovação espiritual. É Massúria. Jesus é o canal por onde a promessa do Pai do derramado, o Espírito Santo chega a nós, sem impedimentos. Cristo derrama o Espírito Santo com toda a riqueza e plenitude. Recebe nessa noite o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Recebe também o fruto do Espírito, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a
bondade, a fé, a temperança e a mansidão. Recebe os dons do Espírito Santo também. Recebe a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, o discernimento de espírito, o dom da fé, os dons de curas, o dom de operação de milagres. Recebe a profecia, recebe a variedade de línguas, recebe a interpretação das línguas, e Ele derrama mais. Ele te enche do Espírito Santo, Ele te batiza com o poder de falar em outras línguas. Levante as duas mãos o mais alto que você pode agora, e eu vou te dar 30 segundos para você encher esse lugar de adoração ao teu Deus, porque o Jesus que enche, o Jesus que derrama amplamente o Espírito Santo, hoje Ele vai derramar. Não vai ter impedimento, não vai ter obstáculo, não vai ter bloqueio que pare a sombra do Espírito Santo. Ai, Cadavassúria. Põe a mão no vizinho aí, diga para ele: tem uma experiência completa com a presença do Espírito Santo. Enquanto você colocou a mão nesta pessoa, Deus está curando alguém aqui agora. Deus vai curar suas emoções, Deus vai curar seu coração, Deus vai curar a tua mente, Deus vai curar o teu corpo. Recebe, tem uma experiência completa. O Espírito te toca, o Espírito te enche, o Espírito te toma, o Espírito te renova. Receba a presença. Recebe, queima na presença de Deus, queima na presença de Deus, flua na presença de Deus. Essa adoração michuruca, essa adoração vazia, essa adoração sem força, o teu glória a Deus vai ser diferente, o teu louvor vai ser diferente, a tua adoração vai ser diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito vai te renovar hoje aqui. O culto que você vai prestar para Deus vai ser diferente. O teu andar na caminhada da fé vai ser diferente. Recebe agora. Aqui embaixo recebe. Aqui no altar recebe. Aqui no meio da nave da igreja recebe. Do lado esquerdo e direito recebe. Aí em cima nesta galeria recebe. Aonde o Espírito Santo encontrar espaço, Ele vai passar e vai tocar. Ele vai operar. Ele habita em você. Ele mora em você. Ele quer fluir na sua vida. Deixa de ser esse crente frouxo espiritualmente. Deixa de ser esse crente problemático espiritualmente. Deixa de ser esse crente canalha espiritualmente. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje Deus vai arrancar esse pai de muleta que alguns estão andando aqui. Essa falta de ânimo, essa falta de força, essa falta de prazer. Hoje Deus vai pegar essa muleta espiritual, Ele vai quebrar. Porque chegou renovo de Deus na tua alma. Renovo, vai cantar renovado, vai adorar renovado, vai pregar renovado, vai profetizar renovado. Olha lá, já começou a renovar. É assim, vai dar glória renovado, eu vou pastorear renovado, os cantores vão tocar renovo. Receba a renovação dos... Calavassúria. Era machande comanai. Renovo. É só Ele que pode fazer isso. Versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meu Deus. Primeiro, sendo justificados, Cristo morreu em nosso lugar, diga amém. Pagando o preço dos nossos pecados, glória a Deus. Mas também ressuscitou, dando-nos uma nova vida. Sendo assim, o Pai, no tribunal divino, nos declara o quê? Justos.
Eu e você não somos justos, porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Então não existe ser humano justo. Aí Jesus, ele é o único ser humano que foi justo, e é justo. Ele cumpre toda a lei do Pai. E o que ele faz? Toma o nosso lugar, mas ressuscita e nos dá o poder da ressurreição, que é o poder da nova vida. Diga com uma das mãos levantada: eu recebi o poder da ressurreição. O poder da ressurreição habita dentro de você. Quando você pensar o inimigo jogar uma seta, desiste e para. Lembra disso. O poder da ressurreição trabalha na minha vida. Trabalha na minha vida. Trabalha. E aí no tribunal está lá Satanás. Não vai matar ele não? Não vai destruir ele não? Está acusando. Aí vem o Senhor. Deus Pai juiz e Deus Filho advogado, que nunca perdeu uma causa. Vem Satanás acusar, mas ele pecou, mas ele fez. Aí vem quem tentará. Acusação contra os escolhidos de Deus. Se a Deus, quem os justifica? Quem os condenará? Se Cristo foi que morreu e ressuscitou e intercede por eles. Não há acusação. Se você confessou os teus pecados e entregou a sua vida para Cristo, não tem mais o que te condene. E agora no tribunal divino, o Pai bate o martelo e diz: eu declaro eles justos, porque alguém já pagou o preço por nós. Agora não tem detenção espiritual para nós, filho. Se o inimigo se levantar dizendo, mostrando, tentando acusar você, mas se você é um crente que se arrependeu, meu irmão, você fala: o sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus é que tem poder na minha vida. E encerrando, agora veja lá, agora a gente encerra. Qual é o propósito de Deus manifestar seu amor, de Jesus vir à terra e do Espírito Santo nos regenerar? Qual é o propósito para isso? Está no próprio texto: para que sejamos feitos herdeiros da vida eterna. Então, olha só, o propósito de Deus nos amar, o propósito de Deus, o Filho, morrer na cruz do Calvário, e o propósito do Espírito Santo aplicar essa obra no nosso coração, nos trazendo uma nova vida. Para quê? Tudo isso só para nos dar a vida eterna. Que pena que alguns não podem dimensionar a realidade disso. Em 1 João 2,25 está escrito: esta é a grande promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna é o que? É conhecer a Deus profundamente como Ele é e sem mistérios. Assim vamos conhecer o Senhor. No novo céu e na nova terra, onde cessarão toda dor, todo sofrimento e qualquer outra necessidade. Então, vida eterna, o que é a vida eterna que Ele preparou? Vida eterna é conhecer a Deus profundamente como Ele é, sem mistérios. Você vai conhecer a Deus sem figuras, sem sombras. Você vai ver como Ele é. Você vai olhar no rosto de Deus. E ainda você vai olhar no rosto de Deus num lugar que Ele já preparou, que é a Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém o corpo não apodrece. Na Nova Jerusalém não entra enfermidade. Na Nova Jerusalém não tem problema. Aleluia! Esta é a vida eterna que Ele preparou para o seu povo. Hoje você passa muitas vezes dificuldade e fala: meu Deus, como que eu vou pagar isso? Preocupação, é ou não é? O que eu vou fazer para colocar em dia no céu? Não vai ter mais preocupação. Que céu é esse, hein? Que esse Deus preparou para nós vivemos a vida eterna. Eu encerro dizendo: o amor, a misericórdia, o perdão, a justificação ou qualquer outra bênção de Deus nos é dada pela graça. E a graça, por sua vez, é acessada por quê? Pela fé. Então, se creres, verás a glória de Deus. Abra as suas mãos, por favor, feche os teus olhos e eu ministro essa oração por vós. Pai,
eu preguei a tua palavra de todo o meu coração e vi o quanto, primeiro de tudo, eu sou um homem miserável ao extremo, e juntamente com os meus irmãos que estão aqui também reconhecem isso. A nossa situação era irremediável, não tinha o que ser feito, era tão deplorável que não tinha como fazer uma reforma, não tinha como dar uma melhorada, a situação era caótica. Mas o Senhor nos amou-nos de tal maneira que o próprio Deus pisou na terra, tomou o nosso lugar, derramou sobre nós o seu Espírito, o Espírito Santo aplicou a obra do Filho em nossos corações, nos trazendo uma nova vida. Oh Deus, eu te agradeço, porque se dependesse de mim e do teu povo, ninguém mais estaria de pé. Essas lutas já teriam nos sucumbido, feito nos sucumbir, mas o que nos mantém de pé é essa graça maravilhosa, essa presença maravilhosa que nos sustenta e nos dá ânimo e nos dá força. É o Senhor que nos dá o conselho, a sabedoria para o que devemos fazer no dia a dia. Ó Deus, eu te peço, conforme a tua palavra diz que a renovação é diária, que seja derramado agora nesta noite uma grande renovação interior do teu Espírito sobre a vida de cada irmão e cada irmã, desde as crianças que estão no departamento de cima até o ancião, a pessoa que tem mais idade aqui dentro, que a renovação do teu Espírito venha dominar e nós possamos sair daqui debaixo desse renovo espiritual, perdoados, purificados, santificados, limpos completamente pelo Senhor. Que cada família aqui também representada e até os nossos irmãos que não puderam estar nessa noite, sejam eles alcançados pela renovação do Espírito Santo, que um novo vigor, uma nova força, uma nova graça, ó Deus, a graça renovada, uma fé robusta, seja agora ministrada sobre as nossas vidas. E eu te peço, em nome de Jesus, sou ministrado pelo Senhor para pedir a Ti cura. Se alguém aqui está vivendo problemas de doenças, que esses ouvidos passem a ouvir, que esses olhos passem a enxergar, que essa dor, ó Deus, esse zunido suma, esse tumor desapareça, essas dores nas juntas e nos ossos sumam agora, em nome de Jesus. Senhor, Espírito Santo, passa o teu óleo nas juntas agora. Esta pessoa que vive inflamação no corpo, garganta, ouvido, essa pessoa que sofre com alergias, oh meu Deus, viroses, sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda situação, oh meu Deus, qualquer que seja, no sangue, nos nervos, nos ossos, em nome do Senhor, o Senhor possa tocar poderosamente, seja curado e abençoado e seja fortalecido no Espírito, em nome de Jesus, amém. As palmas louvem.